principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje nos estúdios o prefeito reeleito da cidade de Itabira, Marco Antônio Lage, do PSB, para eu não errar o número, com 52.085 votos, reeleito com 76% da preferência do itabirano nas últimas eleições. Prefeito, prazer em tê-lo aqui conosco e agora dando os parabéns pela sua reeleição. Obrigado, Guilherme Ibrahim. Um bom dia a você, a todos os ouvintes do Tempo News. Prazer grande falar de Itabira, falar de mineração, né, de mineração sustentável em seus territórios, aqui com todos os seus ouvintes. Temos muitos assuntos importantes para tratar aqui, um monte de itabiranos espalhados por esta redação. Quando você vai olhando assim, tem itabirano na rádio, tem itabirano na outra redação, para todo lado tem. Um beijo para a nossa Adriana Ferreira, que estava por aqui comigo na semana passada. Prefeito, deixa eu pegar primeiro para fazer uma espécie de balanço do que foi a sua primeira gestão. Qual foi exatamente o grande desafio que o senhor teve nessa primeira gestão e o que o senhor considera que conseguiu concluir nos primeiros 4 anos à frente da Prefeitura de Itabira? Olha, Guilherme, normalmente os prefeitos, quando assumem, têm os desafios mais comuns são aqueles voltados à base social, às estruturas da cidade. Estrutura viária, transporte público, saúde, educação, serviços públicos, de uma maneira geral, que a gente sabe que não andam muito bem nas gestões públicas pelo Brasil afora. Então esse é um desafio muito comum. Então, e também Itabira não era diferente, não foi diferente. E além desses desafios de reestruturar a cidade para melhorar os serviços, nós tínhamos também o desafio da diversificação econômica. Então, em função de exaustão mineral, as cidades mineradoras, de uma maneira geral, têm que se preocupar com a exaustão mineral, porque elas tendem a viver muito em função de uma monoeconomia e precisa pensar nisso a médio e longo prazo. Itabira não pensou nisso depois de 8 décadas de mineração, então esse era um desafio que precisava ser encarado logo de início. Além, claro, desses comuns que são de qualificar os serviços públicos na cidade e foi aquele que a gente encontrou com defasagens muito importantes e precisamos trabalhar muito, e trabalhamos muito nesses primeiros 4 anos. Eu pergunto para o senhor sobre orçamento. Bom, orçamento não é exatamente o principal problema que Itabira tem, exatamente pela questão econômica e pela relação com a mineração. Mas as capacidades de investimento nas áreas sociais com esses recursos, elas são ágeis na mesma proporção que há recurso? Quer dizer, é fácil para um município com mais recursos construir unidade básica de saúde, trazer médico para atuar na linha de frente, fazer mudanças estruturais do ponto de vista de trânsito na cidade, o nível de agilidade que se encontra na prefeitura e nos municípios de maneira geral condiz com mesmo quem tem dinheiro e alguém olha assim, bom, Itabira tem dinheiro, é possível de fazer? Não é tão fácil assim. Dinheiro não é tudo. Itabira está entre os 10 maiores economias do estado de Minas Gerais, exatamente em função da mineração. Mas a agilidade, ela depende muito de capacitação técnica, de competências técnicas, de processos, principalmente pessoas e processos. E este também é um problema da gestão pública de uma maneira geral, não é? Pessoas e processos. Normalmente não se atrai os melhores talentos para a gestão pública em função de salários, em função de perspectivas de carreira. A gestão pública no Brasil tem esse problema também e as prefeituras sofrem muito com isso. E por outro lado, a falta de processos, os processos muito analógicos, né? A digitalização, a gente está aqui hoje numa rádio digital, na comunicação multiplataforma, maravilhoso. A gente está longe disso na gestão pública, né? O setor privado avançou muito rapidamente usando as novas tecnologias e o setor público não, e diferentemente do setor privado. Então é muito lento, há uma lentidão na mudança de processos, né, para que se faça efetivamente as transformações que são necessárias. Então isso é muito difícil, mas a gente venceu essa primeira fase exatamente para fazer essas obras, essas inversões. Há muito desperdício também de recurso público, então tem muito dinheiro e é impressionante, parece um paradoxo, mas uma prefeitura, quanto mais dinheiro tem, mais desperdício existe.
Então também combater isso no primeiro momento foi a grande missão que nós tivemos. O senhor tem para a lei orçamentária estimada para esse ano de 2024 que se encerrou, pouco mais de 1 bilhão 130 milhões de reais. Agora para o mandato de 2025, o senhor está com foco muito em quê, prefeito? É a utilização do recurso majoritariamente para diversificação econômica? Tem algum outro gargalo, seja de mobilidade, seja de saúde pública, seja de outro tipo de infraestrutura, que é o que será atacado nessa segunda gestão do senhor? Os dois. Porque nós temos o recurso, ele é importante, ele é interessante para uma cidade de 115 mil habitantes como Itabira, além de uma população flutuante por conta da mineração, mas é um recurso que tem que ser muito bem gerido agora para manter as estruturas sociais, o serviço público ativo e atendendo aquilo que a comunidade quer, precisa e merece. É uma saúde pública de qualidade, a educação de qualidade, saneamento básico 100%, que isso é importante, e resolver problemas antigos como falta de água. Em Itabira, a mineração traz esse ônus ambiental, principalmente esse da falta, da exaustão da água, dos recursos hídricos. Então, são investimentos fundamentais e é um custeio, o custeio da saúde de uma cidade polo como Itabira, que é responsável sanitário por 500 mil pessoas das cidades do entorno e vai passar para quase 1 milhão, se transformando no macropolo da saúde pública do SUS, atendendo um território ainda maior. Mais cidades, quase 30 cidades do entorno. Isso tudo é uma responsabilidade que tem um custeio, apesar dos repasses de Ministério da Saúde, de Governo do Estado, há um aumento de custeio, há um bônus que o município tem que arcar com ele. Mas isso tudo está bem planejado, bem planilhado, e vai ter que ter dinheiro para isso e buscar outras fontes de recursos também para esse novo modelo de cidade sustentável que nós estamos criando para a diversificação econômica, porque não tem estrutura hoje para trazer novas indústrias. Nós cuidamos primeiro, nesse primeiro mandato, do social. Eu digo sempre, Guilherme, uma frase que eu falo sempre para poder inclusive aculturar Itabira sobre isso: não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Então, se não cuidar das pessoas, se não tiver boa educação, boas escolas, uma saúde adequada, não tiver uma infraestrutura urbana que transforme a cidade num espaço, num local, num ambiente bom para se viver, o recurso econômico não vem, não tem investidores que queiram investir o seu dinheiro num ambiente que não seja um ambiente promissor, próspero. Então, é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós focamos mais no primeiro mandato. Agora tem que investir mais em infraestrutura para a diversificação econômica. Esse é o foco do segundo mandato. Eu quero tocar mais nesse ponto, prefeito, porque, esse é um desafio que está colocado para a cidade de Itabira, simbolicamente pelo que representa a cidade na cultura e muito mais, mas ele é um desafio que está umbilicalmente conectado com uma gama de outras cidades mineiras. Qual é o caminho? O senhor, na última resposta, disse: olha, não tem indústria assim fácil para ser atraída, simplesmente tira a mineração, coloca uma indústria no lugar. Mas a pergunta é: coloca o quê? Que tipo de indústria? O que dá para uma cidade que é mineradora mirar na sua diversificação? Eu já ouvi prefeitos aqui dizendo: olha, vamos buscar coisas de semicondutores, vamos buscar outro tipo de tecnologia. Tem gente que fala em turismo. Tem um leque muito aberto. O que o senhor vê como possibilidade real de ser efetivamente uma diversificação? Olha, as cidades mineradoras o que tem em comum é que tem recurso. Tem recurso e precisa de desenvolver um relacionamento com as empresas mineradoras voltadas também a um planejamento de médio e longo prazo. E nós temos discutido, eu também sou diretor de meio ambiente da AMIG, que é a Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil, e temos discutido isso muito no âmbito da AMIG, entre a diretoria, além de todas as questões que nos envolvem, comuns ao município, questões tributárias, principalmente, mas isso tem que fazer parte do relacionamento. Agora, então, o que tem de comum é isso: tem recurso e precisa fazer um planejamento. Agora, cada cidade mineradora, ou minerada, como se diz, a cidade que é o território minerado, tem que ter uma vocação.
né? Cada um tem. Ouro Preto tem uma vocação, Mariana tem uma vocação, Itabirito, Paracatu, que tem ouro, tem mineração, tem uma vocação, e está mais distante, já está indo mais para né, próximo a Brasília. Então, isso, fatores culturais, fatores geográficos, tudo isso interfere e tem que ser levado em consideração no planejamento deste. Itabira, especialmente, é uma cidade que está na região central de Belo Horizonte. Está no Médio Piracicaba, a 100 quilômetros da capital, muito próxima. É uma cidade com mais de 300 anos de história, a exemplo de outras cidades históricas, mas é uma cidade histórica também. Tem uma zona rural vastíssima, de mais de 1.000 quilômetros quadrados, e lindíssima, né? Que também é uma oportunidade para o turismo ecológico, o turismo rural maravilhosa, que já está acontecendo. Então, tem oportunidades que a gente precisa de usar. Quais são essas oportunidades de Itabira e que já estão mapeadas e sendo discutidas no âmbito de um comitê que nós podemos falar dele também, que ele envolve a sociedade civil organizada para não ser um projeto de governo, para passar a ser um projeto de Estado, que é a logística, por exemplo. Né? Itabira pode se transformar num hub logístico, exatamente porque uma das ferrovias mais eficientes do mundo, que é a Vitória Minas, que está aí desde quando a Vale nasceu, e continua sendo uma das mais eficientes, ela nasce em Itabira e vai dar nos portos do Espírito Santo, em Vitória. Né? Então essa ferrovia é utilizada só para mineração. Ela pode muito bem ser utilizada, né, para suportar e melhorar e melhorar o custo-benefício da logística, por exemplo, da indústria da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós estamos a apenas 100 quilômetros. Né? Então, colocar Itabira mais próximo da região metropolitana é uma das estratégias que nós temos, por exemplo. E isso vai influenciar positivamente não só para este hub logístico, esse polo logístico que nós podemos construir ali, mas também para outras vertentes econômicas, né? Como também o agro, né? O agro, que hoje é um dos setores econômicos mais importantes do Brasil. Itabira tem 1.000 quilômetros quadrados de zona rural, terra fértil, e que produz apenas 1%, 1,5% no máximo do PIB do município. Então é muito pouco, é importante e é possível fazer com que o setor agropecuário, da agricultura familiar, da agroecologia, até a pecuária mais tradicional, possa evoluir, né, economicamente também. Também os polos de educação. A gente falou agora há pouco que Itabira é um polo regional. Né? Então, já temos uma Universidade Federal que parou no tempo. Nós estamos trabalhando e precisamos do apoio do governo federal para avançar com o campus da Unifei em Itabira. Está há 16 anos praticamente paralisado no seu tempo, então precisa evoluir. Temos a Universidade de Medicina, a Faculdade de Medicina, que chegou agora. Então tem um polo educacional em todos os níveis, inclusive o polo universitário, que vai atrair também esse serviço, né, de qualidade para a cidade. O polo médico, disse agora há pouco também, é uma oportunidade do investimento nesta medicina da alta complexidade para atender 1 milhão de pessoas daquele território, e também o turismo. Naturalmente, o turismo ele é uma das vertentes mais viáveis e mais rápidas de acontecer, e já está acontecendo. Né? Itabira é uma cidade cultural, a cidade natal do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, já está acontecendo o Festival Internacional Literário, o FLI Itabira, já pelo 4º ano, desde o 1º ano do nosso mandato, com grande sucesso. É uma cidade que tem praticamente um importante festival por mês, né? São 10 festivais pelo menos no ano, e atraindo também a cultura, o destino cultural. Né? Nós temos um projeto agora muito vigoroso de requalificar todo o centro histórico da cidade. Então o turismo é uma das vertentes, o agro é outra vertente, logística, polo médico, polo educacional e também o tecnológico. Porque uma vez que nós temos a Universidade Federal de Itajubá, campus avançado de Itabira, que é uma universidade com tradição
de desenvolvimento na área de engenharia, de tecnologia, eu acho que também os hubs de inovação começam a ser também uma perspectiva de economia na cidade. Deixa eu lhe perguntar sobre, numa mesma questão, sobre a participação do senhor atualmente na AMIG, na Associação Mineira dos Municípios Mineradores, hoje presidida pelo prefeito José Fernando Aparecido. O senhor tem intenção primeiro de concorrer à presidência da AMIG para utilizar esse know-how que está sendo visto e que o senhor está apresentando para a Prefeitura de Itabira como uma espécie de projeto piloto para outros municípios? Porque o senhor falou no início da nossa conversa, falta qualificação em algumas prefeituras, falta servidor de carreira que tenha processos de longo prazo. O senhor tem alguma intenção de tornar a AMIG uma espécie de braço, como um hub, para esses outros municípios? Sem dúvida. A AMIG, eu estou desde o primeiro ano do meu mandato como diretor, acompanhando nosso querido prefeito José Fernando Aparecido, presidente da AMIG também desde 2021, né? Ele fez os 2 mandatos e avançamos muito, né, nesse mandato, inclusive nessas discussões. O que precisamos é consolidar essa plataforma, transformar a AMIG nessa plataforma também de apoio às prefeituras para uma visão estratégica de médio e longo prazo, né? Trabalhar com estratégia, eu acho que é uma dificuldade muito grande que os prefeitos têm também de parar, né, sair do dia a dia que consome demais, né, da gestão pública, do dia a dia da cidade, para pensar um pouco e desenvolver também planejamento de médio e longo prazo, pensando nas outras gerações, não só na próxima, eu falo assim, não pensar só na próxima eleição, mas pensar também na próxima geração. Isso é uma missão que os prefeitos precisam ter também, e eu, como diretor da AMIG, os prefeitos que estão lá convivendo conosco apontaram também o nome. Nós estamos montando exatamente nesses próximos dias, finalizando este acordo na AMIG para que a gente assuma, tem uma eleição naturalmente, de forma democrática, para que a gente assuma e levando exatamente o case Itabira para dentro da AMIG e como um exemplo para esses demais municípios, né? Fazer Itabira a primeira mineração do Brasil em larga escala, primeiro território minerado do Brasil em larga escala a partir de 1942. A história de Itabira é essa. A Vale nasceu em Itabira, foi criada pelo governo de Getúlio Vargas para explorar a grande mina de minério de hematita do país, exatamente para atender a indústria bélica, se preparando ali em meio à Segunda Guerra Mundial. Então, Itabira, a partir de então, são 82 anos, esse ano completa 83 anos de exploração ininterrupta de minério. Já foram mais de 2,5 bilhões de toneladas de minério de ferro extraídas desse território e exportada para o mundo inteiro, primeiramente Japão, Europa, agora China em larga escala. E temos essa história para contar, e precisamos contar outra história, agora, que é o pós-mineração, uma vez que a Vale já anunciou a exaustão mineral para 2041, portanto, daqui a menos de um pouco mais de 15 anos. Deixa eu aproveitar que nós estamos indo para o finalzinho aqui da nossa conversa. O senhor mencionou especificamente a Vale. Eu quero ampliar isso, já que o senhor esteve no mercado privado durante tanto tempo, antes de iniciar na administração pública. As empresas estão com a mesma disposição de participar de um processo de diversificação, ajudando os municípios, entendendo que essa exaustão e esse esgotamento, ou ainda é uma porta que está fechada e que precisa ser aberta pelos prefeitos? Nós estamos tendo um excelente diálogo com a Vale, a ponto, inclusive, de criar o Itabira Sustentável, que é um comitê, né, de planejamento estratégico estruturado por uma consultoria internacional paga pela Vale. Então a Vale já demonstrou essa boa vontade de financiar esse estudo, né, esse trabalho, e já desenvolvemos esse trabalho desde outubro de 2021. São 15 eixos estratégicos com mais de 60 projetos que, uma vez efetuados, uma vez concretizados, vai permitir com que Itabira seja uma cidade sustentável e sobreviva após a mineração, após a exaustão mineral. Então esse é o case que nós estamos apresentando. Acho que precisa mais. As mineradoras, a Vale, por exemplo, ela tem estado sensível com esse projeto, tem participado ativamente.
É um projeto, como disse, de Estado e não de governo. A sociedade civil está participando conosco para se apropriar dele, de forma que passou o governo, o projeto continue. A Vale ela precisa se relacionar não só com a prefeitura, isso serve para todas as empresas e as mineradoras, se relacionar não só com os prefeitos, com as prefeituras, mas se relacionar com a comunidade, com a sociedade, principalmente em planos estratégicos, sobretudo em temas que envolvem a vida dela. A vida dela e a vida das pessoas, a vida do território, das comunidades. É uma mudança de paradigma que nós estamos propondo, que estamos começando a acontecer em Itabira. Eu acho que nós vamos discutir isso no âmbito da AMIG também, para que todos os municípios mineradores ali possam ter essa disposição e sensibilizar, e para que as mineradoras também, as empresas mineradoras, possam entender que o salto que precisa ser dado, a transformação que elas precisam de fazer do ponto de vista de ESG, né, que é uma busca de melhor um observatório de governança da sociedade, de relacionamento com a sociedade, de meio ambiente, para que ela possa, essas empresas possam deixar nos territórios minerados, que um dia acabam, deixar um legado. Acho que assim, o tema, conversar sobre legado, é importante sensibilizar as mineradoras. E eu acredito que já estão sensibilizadas, mas preciso colocar isso com mais prioridade em seus processos internos de gestão. Prefeito reeleito da cidade de Itabira, prefeito Marco, que eu sou do tempo do Marco Antônio Lage. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, prefeito do PSB. E sucesso na empreitada, porque eu acho que o sucesso de Itabira neste caso e dentro da AMIG possa ser também um sucesso para outros municípios. Muito obrigado por estar aqui no Café. Até uma próxima oportunidade, prefeito. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes por ouvir, né, e por compartilhar, por eu poder compartilhar esse tema tão importante, não só para Itabira, mas para Minas Gerais, que é um estado minerado, um estado onde a mineração atua. São muitas cidades em mineração. Para você ter uma ideia, a AMIG são 55 municípios associados, a grande maioria em Minas Gerais, mas já tem os municípios do Pará, municípios da Bahia, municípios do sul do país. Então é importante discutir a mineração nesta dimensão nova agora, pensando na sustentabilidade ambiental, social e econômica sobretudo. Certamente. Boas ideias, certamente o estado de Minas precisa para mudar a sua rota na relação com a mineração.